noite, irmãos. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eu não sei se eu falo que é uma alegria estar aqui, eu não sei se é uma alegria, né? A gente se despedir de uma família que vai para tão longe de nós, mas Deus é que sabe todas as coisas, né? Nossa vida está nas mãos do Senhor, e a Bíblia diz que o tempo da nossa chegada e o tempo da nossa saída, isso também está medido pelas mãos de Deus. Então, por mais que doa, então a gente tem que se alegrar também, né, no tempo que Deus está controlando a vida de vocês. E pregar nesse tipo de situação é difícil, né? Você fica pensando, o que eu falo, né? Na partida de uma família, mas espero que essa palavra de alguma forma possa inspirar o coração de vocês, o nosso coração, né, dos familiares que ficam, o coração da comunidade de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro do profeta Naum. Naum, no primeiro capítulo, irmãos, a partir do primeiro verso. A ira e a misericórdia de Deus. Diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Eu queria ler de novo o verso 7 e que isso fique bem gravado no nosso coração. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Amém. Irmãos, o Senhor é bom. É uma afirmação ousada, né, que o profeta faz aqui. E por que ele estava dizendo isso? Que o Senhor é bom. Mais do que isso, o Senhor é refúgio. Mais ainda, o Senhor é bom, o Senhor é refúgio, o Senhor conhece aqueles que esperam por Ele, que buscam a face dEle. O que estava acontecendo aqui? O que o profeta está querendo passar para nós? O povo de Deus estava vivendo uma situação difícil, estranha. Era um momento difícil. Era um momento de crise para o povo de Deus. E para a gente entender o porquê dessa crise, nós precisamos voltar a fita um pouquinho na história do povo de Deus. Eu sei que você conhece a história do povo de Deus, mas vale a pena a gente lembrar algumas coisas, pontuar algumas coisas para ficar mais fresco na nossa mente. Desde sempre, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó subsistiram naquele sistema de tribo. A gente lembra disso da palavra de Deus. As tribos eram dirigidas por aqueles personagens famosos, Sansão, Gideão, Débora. Era o tempo dos juízes. E o que acontecia? Quando alguém vinha contra Israel, eles saíam, alguém dava lá o alarme, e o cara estava lá na enxada, lá no rastelinho, tinha que largar aquilo, pegar em espadas, em lanças, e correr e defender as tribos. E quando o perigo acabava, cada um voltava para a sua vida. Mas com o passar do tempo, o povo achou que isso era muito trabalhoso. E o povo achou por bem, então, nomear um rei. Porque o povo, na verdade, não queria só o rei, porque junto com o rei vinha a instituição de um exército. E isso era a garantia de segurança. Era muito mais fácil ter um exército de prontidão para qualquer imprevisto do que esperar em Deus
Era muito mais fácil crer naquilo que eles estavam vendo do que crer no impossível de Deus, no livramento de Deus. E eles então se revoltam contra Deus e eles mesmos elegem um rei. E quando a gente faz as coisas sem consultar a Deus, pode ter certeza que isso invariavelmente vai ser tiro no pé. E eles então colocam Saul como rei da nação. E a gente sabe a história de Saul. Teve aí na novela, na minissérie, em tudo quanto é lugar. Um rei que levou o povo para um caminho que não era o caminho de Deus. Um rei que se perdeu completamente. Teve uma morte triste, terrível. Né? E ele é lembrado nos anais da história do povo de Deus como uma pessoa que perdeu completamente o caminho das coisas. Mas Deus sempre é bom. E Deus sempre age, irmãos, mesmo em meio às nossas escolhas ruins, mesmo em meio à nossa falta de bom senso, a misericórdia de Deus sempre supera tudo isso. Deus levanta Davi. E aí sim, o homem segundo o coração de Deus. E ele vai pegar então aquelas 12 tribos, vai de fato unificar aquelas tribos e vai elevar o patamar de Israel como nação conhecida, respeitada por todas as outras nações na terra. Mas a história se desenrola e aqui nesse mundo nada do que é bom dura para sempre, bom e durável por toda a eternidade, só a glória eterna. Davi morre e Salomão, filho dele, assume o trono. E quando Salomão assume, Deus aparece para ele naquela visão e pede Salomão, aliás, convida Salomão, peça o que você quer. E se você se lembra da história, Salomão pede o quê? Sabedoria. Pediu muito bem. Só que a sabedoria foi uma faca de 2 gumes na vida de Salomão. Porque a sabedoria levou Salomão a tomar os caminhos das facilidades. E Salomão, ao invés de levar o povo ao altar de Deus, ele introduziu o paganismo. E desviou o coração dele e o coração do povo dos altares de Deus. E o homem que ganhou toda a sabedoria para reinar com justiça, no final reconhece que correu atrás do que era vento. Ele diz na sua sabedoria, nos textos sapienciais, corri atrás do que era vento, corri atrás do que era nulo. Cheguei a uma conclusão, corri, não corri atrás de nada. Salomão morre. E aí, meu irmão, Jeroboão, o filho dele, assume. Quando o filho dele assume, a mão de Deus pesa sobre o reino. Porque o reino que era coeso, um reino que era forte, um reino que era um só, se divide em 2. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus já ensinou esse princípio pra gente. Um reino dividido, uma casa dividida, a sua ruína é certa. Reino do sul, reino do norte. Judá de um lado e Samaria do outro. E aí o que acontece? Foi uma questão de tempo até o reino do norte cair, o reino de Israel cair. E quando ele cai sobre a mão de Nínive, do Império Assírio. O Império Assírio vem, toma a cidade de Samaria, o reino de Israel, destrói, incute o terror. Meu irmão, e os ninivitas eram conhecidos não por serem só conquistadores, mas por serem sanguinários. Era um povo terrível, incutia o terror, incutia o ódio. Mesmo aqueles que ainda não tinham sido vítima deles, já conheciam a fama deles. E eles eram então odiados por todo lugar. E um exemplo desse ódio a respeito dos assírios é o caso clássico do profeta Jonas. Deus manda ele ir para Nínive, o que ele acha? O que ele pensa? Fala, não, lá em Nínive não, porque eles são sanguinários demais. Lá em Nínive eu quero mais é que Deus mande fogo, enxofre e castigue aquele povo. Porque essa era a fama dos ninivitas, era um povo conquistador, mas que conquistava com crueldade, com maldade, com requintes de sangue, e meu irmão, de ódio. E depois de conquistar o reino do norte, o reino de Israel, eles miram para o reino de Judá. E é para Judá que Naum vai declarar essa profecia. A vez agora, a bola da vez, já que Israel já havia sido destruído, agora é o reino de Judá. E aí, meu irmão, eu convido você a se colocar no lugar de alguém que morava em Judá, sabendo que o exército dos ninivitas vinha marchando para a sua cidade. Imagine o sentimento, meu irmão, de insegurança. Um exército considerado invencível. Um exército cruel. Era questão de tempo, de dias, de meses, talvez, a chegada desse exército. Imagine o pânico, o sentimento de insegurança. De agora, o que nós fazemos? Para onde nós vamos? Não podemos resistir. Sozinhos nós não podemos contra os assírios. E aí, meu irmão, a gente pode fazer uma comparação com a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situações, não onde o exército de carne e osso marcha contra nós, mas que nós também sentimos insegurança. Quantas vezes nós temos que tomar decisões que nos deixam inseguros? Vou ou não vou? Fico ou não fico? Eu fico imaginando, é questão de necessidade ainda de vocês, mas é sempre uma decisão difícil.
né? Se preparar para isso, né? Se programar para isso, acertar a vida para isso, né? Começar de novo, entre aspas, né? Ir para lá de novo. Nas nossas vidas, talvez não uma viagem, mas às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes algo disfuncional na família. Quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos problemas que vão se agigantando diante de nós e o sentimento no coração é justamente esse, de impotência diante dos problemas. Não consigo resolver, não sei o que fazer, não tenho forças para lutar contra esse gigante, não tenho armas, não estou equipado. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? E essa era a situação do povo da tribo de Judá. Impotência, dificuldade, medo, terror, desolação. Mas aí, meus irmãos, a gente vai para a palavra do profeta. E o profeta vai dizer para eles que, olha, não olhem para o exército assírio, não olhem para o poder do exército assírio, olhem para Deus. O profeta vai dizer, olha, a Síria é tudo isso, a Síria vem aí, a Síria é poderosa, mas Deus é muito mais poderoso. Deus é soberano sobre a Síria não pode ir contra Deus. Não olhem para esse exército, olhem para o Senhor da glória. E aí, meu irmão, ele vai descrever aqui de uma forma assim, muito poética a soberania de Deus. Deus é aquele que faz tremer os montes. A Síria não é nada perto de Deus. Deus é aquele que dá a palavra de ordem. O mar recua e o mar seca. A Síria não é nada perto da voz de Deus. Deus é aquele que caminha na tormenta, na tempestade. Infinitamente é Deus. Deus é aquele que vai onde ninguém vai, que está onde ninguém está, que faz o que ninguém pode fazer, que opera glórias, maravilhas, milagres, como ninguém pode fazer. Por isso o profeta vai dizer, não olhem para a Síria, se acalmem, olhem para Deus, olhem para Deus. E eu gosto quando o profeta pega esse exemplo do pó da tempestade, né? Ele diz aqui que o pó, as nuvens da tempestade, são a poeira do pó dos pés de Deus. Olha que coisa interessante, né? Lá no interior a gente tem mais espaço aberto, né? É muito mais fácil a gente contemplar o pôr do sol, contemplar as nuvens, contemplar espaços abertos. E eu sempre gostava no interior de olhar o pôr do sol, né? no campo, em lugares abertos. Dá aquela sensação de grandeza, mas também dá medo quando forma tempo de chuva, principalmente com chuva com vento. Porque o vento levanta poeira e os raios do sol batem naquela poeira, então fica aquelas nuvens avermelhadas, alaranjadas, né? Aquele aspecto de que tem algo naquelas nuvens. E quando isso se soma ainda aos trovões, né? Aquelas nuvens ficam assustadoras. Aquilo lembra a nossa pequenez. E o profeta vai falar aqui que aquilo não é nada. Claro, Deus deu uma mexidinha no pé e levantou poeira. Aquilo é a poeira dos pés de Deus. Olhem para Deus. E aí, meu irmão, o profeta vai falar de 3 coisas que Deus faz aqui. E isso precisa estar gravado no nosso coração, lá no verso 7. 3 coisas que vão dar sossego para o nosso coração, diante de qualquer problema da vida, diante de qualquer decisão da vida, diante de qualquer circunstância da vida, diante das mudanças, diante dos desafios. 3 coisas que Deus fala e que acalmam o teu coração, o meu coração, no poder de Deus. Verso 7, olhem na sua Bíblia. A primeira coisa, irmãos, que o profeta vai dizer aí, é que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Repete isso para você todos os dias. O Senhor é bom. Está ruim a situação? O Senhor é bom. Está difícil? O Senhor é bom. Eu não tenho mais forças. A palavra está dizendo, o Senhor é bom. Irmão, eu me sinto ameaçado, eu me sinto pobre, eu me sinto desguarnecido. A palavra está dizendo, o Senhor é bom. Eu me sinto abandonado, me sinto rejeitado. A palavra está dizendo, o Senhor é bom. Eu me sinto traído por aqueles que eu esperava socorro. O Senhor é bom. Eu me sinto desprotegido, não sei por onde começar, não tenho forças para lutar essa luta, essa batalha. O Senhor é bom. Os meus recursos não são suficientes. O Senhor é bom, irmãos. Eu não sei. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Essa é a certeza do profeta. As dificuldades vêm aí, o Senhor continua sendo bom. Porque a bondade de Deus, irmãos, isso nós precisamos entender, não depende daquilo que está acontecendo comigo. A bondade de Deus depende daquilo que Deus é, no seu caráter, na sua essência. Deus é bom. Por isso não importa as tempestades, não importa as dificuldades. Tempestades, dificuldades, meu irmão,
tropeços no meio do caminho, é obstáculos. Isso não significa ausência da bondade de Deus, porque Deus é bom na sua essência. E é isso que nós precisamos lembrar no nosso coração. Nós, às vezes, nos esquecemos disso na caminhada da vida. E nós confundimos as dificuldades e lutas que nós enfrentamos com a ausência da bondade de Deus. Não, Deus é bom em todo tempo. E é por isso, irmãos, que Abacuque, o vizinho de Naum aí, ele vai fazer aquela oração maravilhosa, né? Porque ainda que não haja, que a figueira não floresça, o Senhor é bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, o Senhor é bom, Abacuque diz. Ainda que o produto da oliveira minta, o Senhor é bom. Ainda que falte gado no curral, o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é bom. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, seja aqui em Guarulhos, seja lá em Londres, seja na nossa luta, na nossa dificuldade, o Senhor fala para nós, irmãos, o Senhor é bom conosco. O Senhor é bom conosco. Amém? Amém? Amém. Mas o texto fala mais uma palavrinha aqui no verso 7. O Senhor é refúgio no dia da angústia. Ai, que palavra maravilhosa. O conceito de refúgio do Antigo Testamento, ele não nasce com os profetas, ele nasce bem antes. Alguns séculos antes, lá no tempo de Moisés. Como que funcionava? A ideia de refúgio vem das cidades de refúgio. Quem lembra como que funcionava a cidade de refúgio? Era mais ou menos assim, né? Eles construíram uma cidade, e o nome era esse, cidade de refúgio. E alguém que cometesse um crime, ainda que involuntariamente, não pudesse se defender, não tivesse quem o defendesse, tivesse a sua vida em risco, alguém tivesse uma situação difícil, um problema que não conseguia se desvencilhar, essa pessoa devia fugir para a cidade de refúgio. E uma vez que ela era abrigada, recebida lá na cidade de refúgio, ninguém mais podia tocar na vida dela. Ninguém mais podia requerer justiça dela. Ela estava completamente guardada, protegida, uma vez que ela alcançasse o santuário, que era a cidade de refúgio. Israel, meu irmão, precisava entender que Deus é refúgio e assim é conosco. Nós somos guardados por Deus. Somos pecadores, criminosos, não merecemos. Mas quando procuramos o Senhor, é isso que o profeta está dizendo. Ele abre os braços para nos abrigar. E uma vez que nós estamos no Senhor, meus irmãos, nós estamos completamente seguros. Uma vez que nós estamos no Senhor, meus irmãos, a palavra final sobre a nossa vida é da boca do Senhor. Amém. É as mãos do Senhor que estão sobre nós. Estamos debaixo das asas do Senhor. Por isso, Salmo 91, para lembrar a nossa memória, vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É lá que nós temos descanso, debaixo das mãos de Deus. Há uma coisa interessante que Jesus nos ajuda a entender, essa questão do refúgio em Deus. Jesus nos ensinou a gente a orar, e há uma expressão muito particular na oração de Jesus, que é a palavra Abba. Essa palavra Abba, ela faz a gente entender essa questão do que é encontrar socorro em Deus, refúgio em Deus. Há um estudioso chamado Joaquim Jeremias, um teólogo alemão, e ele fala assim, que outros no tempo de Jesus chamavam Deus de Pai também. Algumas orações, inclusive alguns rabinos da época, nas suas orações, chamavam Deus de Pai. Mas essa palavra Abba aí não quer dizer Pai, sim, no sentido mais literal da palavra. Essa palavra Abba é aquele vocábulo que a criança aprende a balbuciar, mais ou menos como o Arthur me chama. Papá. Papá. Sabe quando a criança está aprendendo aquelas primeiras palavras, ele não sabe o significado, né? Ele não sabe as tensões dessa relação pai e filho, mas ele sabe, se ele falar papá, vai vir alguém, ainda mais se ele estender os bracinhos, né? Se ele estender o bracinho e falar papá, algo mágico vai acontecer, e vai vir um cara lá, e não pode, meu irmão, onde essa criança estiver na água, estiver no fogo, estiver no meio da multidão, né, onde ele estiver, meu irmão, a criança estendeu o bracinho e falou papá, o socorro vem, é alguém que pega, é alguém que tira, que cuida, que põe nos braços. Essa expressão da oração de Jesus, Abba,
Quer dizer justamente isso. Papá. Essa expressão que a criança fala, como se estivesse erguendo os braços. E o pai abraça, e o pai cuida, e o pai tira daquele socorro. Nós temos refúgio e fortaleza, irmãos. E no dia das nossas dúvidas nós podemos dizer papai ou papá. E Deus é esse pai que estende os braços e pega a gente nos braços. E quando Deus pega a gente nos braços, a semelhança de quando a gente pega um filho no braço, a gente se aquieta nos braços de Deus. Porque a gente sabe que é Deus que está abraçando a gente sente isso. O Espírito Santo toca isso no nosso coração. É Deus quem abraça a gente sabe quando Deus nos abraça, porque o temor vai embora. Mesmo que a dificuldade permaneça, mas a paz do Espírito reina no coração. Quando Deus nos abraça, meu irmão, a esperança se renova. O problema não desaparece, mas mesmo diante do problema, a esperança impera no coração, porque a gente sabe que está nos braços do Pai. Né? A gente dorme, a semelhança de uma criança, a gente se aninha, a gente amansa o coração, porque Deus é refúgio, é esse Pai. Quando a gente clama, Ele pega a gente no colo. A gente é abraçado por Deus, é cuidado por Deus, é amparado por Deus. É esse Deus que vai continuar cuidando da minha vida, da sua vida. É esse Deus que vai continuar cuidando da Nair, vai continuar cuidando do Gilson, vai continuar cuidando dos familiares que vão ficar. É esse Deus que é refúgio para todos nós. Precisamos crer nisso, irmãos. Esse Deus é esse refúgio. Amém? Amém. Amém. E aí o salmista diz o profeta diz uma terceira coisa no versículo. Deus é refúgio, Deus é bom. E olha como é que ele termina, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Essa palavra aí, conhece, ela é uma palavra muito mal traduzida na nossa Bíblia. Porque essa expressão aí no hebraico, ela tem mais de um significado. O hebraico ele tem muito disso, uma palavra muito simples para nós, mas às vezes no hebraico tem vários significados. E essa palavra conhece, aí ela pode ser traduzida de outras duas formas: cuidar e proteger. Interessante que proteger, conhecer e cuidar, no sentido do texto aqui, são uma coisa só, não se separa. O Deus que protege é o Deus que conhece. O Deus que conhece é o Deus que protege. O Deus que conhece e protege, obviamente, é o Deus que está cuidando. Não dá para cuidar sem proteger. Não dá para ser cuidado e protegido sem ser conhecido. No texto aqui vai entrelaçar tudo, não se separa. O Deus que diz que é bom, o Deus que diz que é refúgio, é o Deus que conhece. O Deus que diz que é bom, o Deus que diz que é refúgio, é o Deus que está protegendo, é o Deus que está cuidando, é o Deus que está zelando, é o Deus que cuida em todas as situações. Então, meu irmão, a nossa fé precisa crer nisso, que Deus, apesar de permitir que nós enfrentemos tribulação, é bom, é refúgio, é o Deus que protege, que cuida e que conhece. E eu concluo olhando para Jesus. Jesus é a maior prova da bondade de Deus é Jesus. João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deus é bom e prova isso para nós em Jesus. Jesus é a maior prova, irmãos, do refúgio que nós temos em Deus. Jesus diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a maior prova de que Deus é refúgio. Jesus é a maior prova, meu irmão, de que Ele nos conhece e que Ele nos abriga quando a gente se refugia nele. Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que essa palavra do Senhor possa sossegar o nosso coração na bondade de Deus, no refúgio que Deus é, na misericórdia, no cuidado de Deus, na preciosidade da graça de Deus que é oferecida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês nesse retorno para lá, que essa palavra, Deus é bom, possa acompanhar vocês nos desafios que vocês vão enfrentar lá, e que Deus seja o alento de vocês todos os dias lá. Que Deus coloque as mãos sobre a vida de vocês, encaminhe vocês. Que Deus coloque a mão sobre a vida dos familiares que vão ficar aqui, sobre a vida dos amigos, sobre as nossas vidas, irmãos. Deus é bom e Deus está cuidando de nós. Amém. Amém? Amém. Amém.